Oi, James, boa noite, gente. Tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Dessa vez para falarmos aí sobre contos de fadas macabras, as versões originais. Muito feliz de estar participando aqui do Nupcom. E vamos lá, estão preparados aí para saber os contos de fadas originais, aqueles que a Disney não conta, aqueles que a Disney não mostra? Tem muita coisa, tem bastante coisa legal aqui que eu separei para vocês. Antes de mais nada, vou me apresentar. Para quem não me conhece, sou a Fernanda Bright, eu sou escritora. Fiz jornalismo na USP, depois fiz letra na USP, depois fiz mestrado em literatura. E no meu mestrado eu estudei literatura de terror. Então, temos aqui uma fãzaça e literalmente uma mestre em literatura de horror. E daí eu já posso tirar um pouquinho do que eu vou contar para vocês. Né? Eu estudei sobre fantasmas na literatura de horror brasileira, não foi sobre contos de fadas, mas nessa busca por fantasmas, nessa busca por literatura de horror, esbarrei em muitos contos de fadas, né? Um mais assustador que o outro. Então eu separei alguns dos mais famosos aqui para a gente conversar hoje, ok? Então, sou escritora, né? Falando um pouquinho aí. Estou em várias antologias de terror, como O Melhor do Terror Nacional, que eu ganhei menção honrosa de melhor conto de terror desse livro, e A Máscara de Prata, também, o Insólita, né, uma antologia de contos inspirados num conto de terror específico da Máscara de Prata, e tem um livro meu sozinha também, Amadas, né, lançado aí pela editora Primavera, que conta histórias reais de 3 mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, ou seja, terror da vida real, né? Mas vamos aos contos. Pessoal, é legal a gente saber o quê? Que os contos de fadas, eles são, na verdade, eles não eram feitos para crianças, nem para agradar as pessoas, né? No começo eram contos, né, histórias contadas em volta da fogueira para entreter todo mundo, tá? Então, deixa eu apresentar a minha tela aqui para vocês, porque eu separei aqui um materialzinho. Aí, para vocês. Sem muito texto, tá, gente? Só imagens mesmo para a gente ir guiando, né, aí nossa conversa sobre os contos de fadas macabros, tá? Vou dando as informações aqui, então não tem texto, mas para ilustrar a nossa conversa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, perguntem no chat, tá bom? Por motivos técnicos aqui, eu não consigo ver o chat agora, né, ao vivo. Então, podem colocar as perguntas, que assim que acabar a nossa apresentação aqui, eu vou respondendo para vocês lá nos comentários. Eu vou escrevendo as respostas para vocês por lá, ok? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, o conceito de infância, né, para a gente pensar, porque a gente pensa, contos de fadas são histórias para te contar para as crianças, né, para encantar, para entreter. Mas o conceito de infância ele é muito recente, tá? Ele é aí uma invenção burguesa, como fala o meu professor, o Gregorinho aí de literatura infanto-juvenil da USP. Então, antes disso, não tinha uma separação assim tão nítida do que era para criança e o que era para adulto, tá? Então, não tinha isso de, isso a criança pode ouvir, isso ela não pode ouvir, isso ela vai ficar traumatizada. Não tinha isso. Então, as crianças ouviam o que os adultos ouviam. Então, assim como você que está me ouvindo, com certeza, curte um true crime, entrar lá na Netflix e ver lá o caso Evandro, gente, ou o Dahmer, e casos de serial killers, né? E essas histórias macabras, os adultos antigos também curtiam essas histórias, né? Também curtiam essas coisas. Então, quando todo mundo se reunia em volta da fogueira para ouvir histórias, ninguém fazia história bonitinha, não, né? O intuito era entreter todo mundo, inclusive os adultos que estavam a fim de escutar aí histórias assustadoras.
e sanguinolentas, tá? Então, o que que acontece? Os nossos contos de fadas, eles começam muito, muito aí para trás, né? A gente está falando aí de século XVII, temos bastante aqui do século XIX, né? Depende, né, de a partir do momento em que esse registro é feito, tá? Porque tem isso também, a gente depende do registro escrito, né? Tudo começa com a oralidade. Sentamos em volta da fogueira e alguém conta alguma coisa, até o momento que alguém decide escrever isso, né? E quando a pessoa decide escrever isso, daí as próximas gerações vão entrar em contato com esse texto. Então, muitos dos contos de fadas que a gente tem aqui, eles, na verdade, não têm um autor só. Isso é importante a gente falar. Eles não têm um autor só. Eles são histórias que foram contadas e foram passando de pessoa para pessoa, tá? Os autores que eu vou citar aqui são as pessoas que decidiram registrar isso. Beleza? Então, vamos começar com os mais tranquilos. Daí eu vou piorando. Que é para vocês ficarem comigo até o fim. Vamos começar com os mais tranquilos, tranquilo naquelas, tá? Que vocês já vão ver que tem coisa aí bem complicada. No fim de tudo, eu vou indicar um livro muito bom para vocês, para quem gosta dessa questão de versões originais dos contos de fadas. É um livro fantástico, tá? Uma edição linda, no final eu mostro aí para vocês. Vamos começar então com a Cinderela. A Cinderela, aquela história linda do sapatinho de cristal, que até o James citou aí, né? Gente, deve ser maravilhoso, mas pensa como deve ser desconfortável usar um negócio de vidro. Mas a Cinderela é uma das clássicas princesas da Disney aí, né? O conto, né, a história, né, da Cinderela, originalmente, a mais antiga que a gente tem aí em registro são dos irmãos Grimm. Daí é importante eu contar uma coisa para vocês, tá? Tem outros registros, tem várias histórias que acabam tendo histórias parecidas, tá? Então, por exemplo, tem um conto muito parecido na China, que parece com a Cinderela, tem um muito parecido aí na Inglaterra. Então, assim, às vezes essa história foi repetida em mais de um lugar e a gente não tem muita certeza de onde começou. Mas os irmãos Grimm, eles fizeram o quê? Eles fizeram um compilado de todas essas histórias, tá? E eles já melhoraram um pouco a coisa. Então, se o negócio é sanguinário com os irmãos Grimm, é porque antes devia ser pior, né? Então, os irmãos Grimm, eles deram aí até uma amenizada em algumas histórias, mas vocês vão ver que algumas ainda são bem pesadas, bem pesadas. Inclusive, uma das que eu acho mais pesada que é a Bela Adormecida, que é a última. Os irmãos Grimm fizeram uma versão que também é pesada, mas que é um pouco menos, né? Mas você percebe aí bastante coisa bizarra, tá? Nas histórias. Então, vamos lá. A Cinderela, no conto dos irmãos Grimm, de 1812, então a gente está falando aí do início do século XIX, tá? Essas primeiras histórias que eu vou falar para vocês, as protagonistas ainda se dão bem, tá? Então, assim, a protagonista ainda tem um final razoável, mas são histórias que têm finais muito sanguinários para os vilões, ok? A gente vive numa época atual em que a gente olha para a história do vilão, às vezes até fazem versões mostrando o lado do vilão, né? A Malévola, mostrando um protagonismo desse outro lado, né? Mas nessa época era tudo muito mocinho e bandido, sabe? Muito bem divididinho. E os bandidos, os vilões, tinham que ser aí castigados. Então, coisas que a gente atualmente não poderia colocar nas histórias de jeito nenhum. Mas vamos lá. O que acontece? Na história original da Cinderela, ela o básico, como se mantém, tá? Ela é uma moça que ficou órfã, o pai, casou com a madrasta e morreu também. Daí ela fica aí com a madrasta e com as duas filhas da madrasta, são chatas pra caramba. Daí, tudo igual, tá? O que vai mudar no conto original da Cinderela? Ela vai pro baile, perde o sapato e volta para casa. Aí aquele negócio começa a ficar estranho, porque daí o príncipe começa a tentar procurar ela, né, levando o sapato nas casas, e daí as irmãs, né, as meia-irmãs dela aí, quer dizer, filhas da madrasta,
em algumas versões elas são irmãs, tá? De sangue mesmo. Elas têm a brilhante ideia de tentar colocar o pé no sapatinho de cristal e o pé tem que caber ali. Elas têm um pé muito maior do que a Cinderela. O que elas resolvem fazer? Elas resolvem cortar os próprios pés, gente. Por isso que temos essa imagem maravilhosa de uma faca passando no pé, sangue caindo aqui no sapato, né? Uma corta os dedos e a outra corta o calcanhar, tá? E tentam enfiar o pé cortado dentro do sapato. E só não dá certo o negócio porque o príncipe olha para aquele sapato cheio de sangue e começa a achar que a coisa tá estranha, né? Daí ele vê que tem algum problema aí, né? Passa o sapato para Cinderela e para ela o sapato serve tranquilamente, né? Então a gente já tem aí uma amputação, uma mutilação básica aí no começo. Daí quando a Cinderela se casa com o príncipe, ainda tem uma vingança da natureza. É como se não bastasse já estar com os pés cortados, vêm uns pássaros e furam os olhos da madrasta e das irmãs invejosas da Cinderela. Então imagina, gente. A história acaba com pessoas com os pés amputados e os olhos furados por pássaros, né? Um pouco diferente do fim do filme da Disney que a gente conhece, né? Que elas só ficam lá choramingando porque a outra virou rainha, né? Então temos aí castigos muito piores para os vilões. Indo para a Branca de Neve aqui, que é uma que vai pela mesma pegada, né? A Branca de Neve aí é um conto de 1812, então temos também dos Grimm, tá bom? Também dos Grimm, mesmo ano da Cinderela, eles fazem a versão da Branca de Neve. E tem toda essa questão da rainha, né? A história básica também é a mesma. A rainha pergunta pro espelho quem que é a mais bonita, ele diz que é a Branca de Neve, daí ferrou, né? Ela começa a querer matar a moça. Daí ela pede para o caçador assassinar ela e trazer o coração e tudo mais, né? Na versão aí dos Grimm, na verdade, não é nenhuma maçã envenenada aí o que ela come. Na verdade, ela engasga com a maçã, né? E desmaia, né? E a bruxa que tinha feito a maçã, né, com o intuito dela engasgar mesmo, acha que ela morreu mesmo. A bruxa demora para descobrir que, na verdade, ela não está morta. Daí, quando o príncipe vai transportar o caixão, a carroça passa em cima de uma pedra, dá uma sacolejada e assim o pedaço de maçã que está na garganta dela desce e ela volta a acordar, tá? Então não tem nada desse romantismo do beijo, né? Nem tudo isso que foi colocado nas versões mais doces, tá? Porém, tem versões também posteriores em que o príncipe beija e ela acorda. Eu, pessoalmente, acho que continua sendo muito mórbido você beijar uma pessoa morta, né? Que você tá passando na floresta, você vê um cadáver bonito e resolve dar um beijo. Então, né, tem problemas a história. De qualquer maneira, a história tem problemas. O forte, né, o sanguinário da história é também o destino da bruxa, porque daí, quando o príncipe ela acorda, ela se casa com o príncipe, e eles convidam a bruxa para o casamento. E no casamento, ela é obrigada a colocar um sapato de ferro quente e a ficar dançando em cima dessas brasas, né? Tendo o pé queimado, sendo torturada, basicamente, durante toda a festa. Então, aquela ideia de que a Branca de Neve é bondosa, né? Tô vendo, né? Bondade é uma bondade imensa. Mas essa aí é a história original da Branca de Neve. Agora, gente, vamos para uma que é muito recente aí, a minha pesquisa sobre esse conto, porque recentemente saiu aí o filme o live action do Pinóquio, né? Muito legal, aliás, né? Muito interessante, mas é legal lembrar que a versão original do Pinóquio não tem nada dessa coisinha fofa que a gente vê na versão da Disney e também no live action, tá? A versão original
aí do Pinóquio é de um escritor italiano, Carlo Collodi, tá? É de 1883. E, na verdade, são várias histórias. Ele publicava no jornal Aventuras de Pinóquio. Então, não é uma história só. Ele ia lançando, né, aí, frequentemente, alguma história envolvendo o personagem do Pinóquio, certo? E, pessoal, o Pinóquio do Carlo Collodi, ele era uma peste, assim. Ele não era nada desse boneco bonzinho que a gente vê na nossa versão atual, tá? Ele era, na verdade, uma representação da perversidade humana, assim, né? Qual que é, basicamente, as diferenças que a gente tem na história do Carlo Collodi para o Pinóquio que foi sendo feito posteriormente? A versão original, o Gepeto faz um boneco de madeira, né, com a intenção de cuidar como filho aí, mas o Pinóquio trata o Gepeto muito mal. Ele foge da escola, ele sai falando na rua que o Gepeto bate nele, sendo que não é verdade. Daí o Gepeto é preso injustamente por causa disso, tá? Daí ele sai fazendo várias traquinagens, assim. O grilo, né, que representa a consciência dele, tenta alertar ele para, não faz isso e tudo mais, mas mesmo assim ele acaba tendo atitudes muito mais perversas do que o Pinóquio na história original. Ele começa a enganar as pessoas, ele se envolve lá com o gato e com outro malfeitor lá, até que, gente, tem duas partes muito fortes na história original. Primeiro, ele mata o grilo falante. O Pinóquio pega uma marreta e mata o grilo. Mata, morreu. Puf. Ele não aguenta mais o grilo falando para ele fazer a coisa certa, ele mata o amigo dele. Daí, depois que ele se envolveu com o gato aí, para enganar as pessoas e tudo mais, esses, né, farsantes acabam traindo ele e enforcam o Pinóquio, gente. Ele morre enforcado nas próprias cordas dele. Ele é uma marionete, né? Ele morre enforcado nas próprias cordas. Olha que coisa pesada. Nossa, Fernanda, e é assim que acaba? Como teve muita reclamação no jornal por Carlo Collodi, depois que ele fez o Pinóquio morrer enforcado nas próprias cordas dele, ele até fez umas versões posteriores em que o Pinóquio ressuscita, volta, né? Na verdade, não tinha morrido. Daí, numa dessa, o Gepeto é engolido pela baleia, ele morre de novo com o Gepeto dentro de um tubarão. Então, assim, tem talvez umas continuações aí, mas a priori tem esse desfecho trágico aí, que em hipótese alguma a gente veria nesse desenho tão fofo aí que nós estamos vendo, né? E coitado do pobre do grilo que morre, morte matada. Em algumas das versões posteriores em que ele vai para a baleia, o grilo até aparece como fantasma, mas acho que foi uma só. Por quê? Morreu mesmo, assassinado. Vamos piorando a coisa? Pinóquio já, né? Vocês perceberam que agora já teve uma mudança no protagonista? Branca de Neve e Cinderela, os vilões é que se deram mal. Mas no Pinóquio a gente já viu uma maldade no protagonista, certo? Aqui na Chapeuzinho Vermelho, não vemos maldade na protagonista, mas a coisa começa a ficar ruim porque os protagonistas começam a se dar mal, tá? Daí o final feliz vai para as cucuia mesmo, tá? Tem aquele negócio de viver os felizes para sempre? Não, aqui já arregaça, tá? Não é cronológico essa passagem que eu tô falando para vocês, tá, gente? Eu só comecei com os mais brandos e vou piorando. A Chapeuzinho Vermelho, ela é do Charles Perrault e ela é de 1697, o conto original dela, tá? Ou seja, a gente tá falando aí de século 17, bem antes do Pinóquio, bem antes da Branca de Neve e da Cinderela, tá? 1697. Um dos primeiros registros aí escritos dessa história. Então, vamos lá. Qual que é o Chapeuzinho Vermelho que vocês conhecem? A menina vai levar uma cesta de doces para a avó, a mãe alerta, olha, vai pelo caminho que você conhece,
né? Não fale com estranhos e tudo mais. Daí ela tá andando lá, o lobo chega, oi, tudo bem, menina bonita, por que você não pega esse atalho aqui e tudo mais? Ela escuta, acaba pegando outro caminho, né? Acaba pegando um caminho diferente. Nisso o lobo vai para casa da avó, come a avó, se veste com a roupa da avó. Daí a Chapeuzinho chega na casa, que olhos grandes você tem, vovó? Daí ele come a Chapeuzinho também, chama o caçador, ele mata o lobo, abre a barriga dele, das duas sai de dentro da barriga do lobo, e nossa, que coisa horrível, mas fica tudo certo, tudo bem. Certo? No original, gente, detalhe, eu já escutei umas versões até mais brandas, tá? Em que nem o lobo morre, em que o caçador lá abre a barriga do lobo, tira as duas e coloca a pedra dentro, e no fim o lobo só tem uma desinteria, tá? Então, aí no fim, realmente todo mundo fica bem, até o lobo. Mas na versão original, gente, é muito mais Hannibal o negócio, tá? Tô falando de canibalismo mesmo. Na versão aí do Perrault, de 1697, o lobo não come a avó. Ele só mata a avó, coloca as roupas da avó e prepara, olha que horror, e prepara a carne da avó. Daí quando a Chapeuzinho chega lá, disfarçado de avó, ele serve a carne da avó. Que coisa horrível. Ai, Jesus. Ele serve a carne da avó para ela. E ele elogia, nossa, né? Que delícia que está esse banquete e tudo mais. E come a avó dela sem saber. Aí, ó, Silêncio dos Inocentes, gente. Hannibal Feelings. Aí, na história da Chapeuzinho Vermelho. Daí, depois que ela come a carne da avó, ainda tem uma insinuação sexual muito grande nesse conto, porque o lobo deita e fala, vem aqui, minha netinha, deitar comigo. E ele fala para ela tirar as roupas antes de deitar com ele. Então, tem uma simbologia aí, né, de uma violência aí que né, pode ter ficado clara aí. E depois ele devora a Chapeuzinho Vermelho, literalmente, né? E acabou. Não tem caçador, não tem ninguém saindo da barriga de ninguém, o conto acaba aí. Meu Deus, Fernanda, que coisa horrível! Sim, vamos lembrar que os contos, eles serviam, gente, além de assustar, eles serviam para trazer lições de moral, tá? Então, se o intuito é assustar as crianças para elas não desobedecerem a mãe, para elas não ficarem andando aí pela floresta sem, né, sem saber por onde estão andando, não escutar conselhos de estranhos, o fim tem que ser ruim. Era isso que eles pensavam, né? Eu tenho que fazer a história pior possível para assustar aquela criança, para ela aprender que ela não pode escutar aí os estranhos, né? Gente estranha, não pode ficar andando pelas florestas sozinho, não pode, né, desobedecer os pais. Então temos aí a versão original da Chapeuzinho Vermelho, horrível, horrível, né? Gore e tenebrosa, né? Vamos piorar? Se bem que assim, né? Eu acho que canibalismo já é bem ruim. Vamos piorar no ponto de vista dramático, do ponto de vista psicológico da coisa. Porque eu acho essa história extremamente triste, extremamente pesada, né? Estamos falando da Pequena Sereia, essa linda Ariel, né? Não vi ainda o live action atual, gente, quero muito ver. Saiu já? Eu tô tão por fora das datas das coisas, mas quero muito assistir, pelo jeito tá... Eu lembro que saiu o trailer, eu sei que saiu o trailer, agora o filme mesmo acho que não saiu ainda não, né? Mas adoro os live actions, estou ansiosa para ver este. A nossa querida Ariel, gente, esse filme maravilhoso, dessa sereia que canta aí, ruivosa. Na verdade, é um conto do Hans Christian Andersen, um escritor alemão, tá? E ele é de 1837, mais um conto aí que é do século XIX. Por que eu digo que o conto original desse é muito triste? Porque é sanguinário também, mas eu acho mais pesado. Porque o Hans, né, quando ele escreveu essa história, o objetivo dele era, na verdade, dar a seguinte mensagem.
Não tente ser alguém que você não é, porque vai dar ruim, tá? Vamos lembrar que nesse período a questão das mudanças de classe, de você sair de uma classe social para tentar alcançar outra classe social, né? Era algo novo, era algo aí que era problemático e que algumas pessoas eram contra, tá? Algumas pessoas mantinham o pensamento medieval de que se nasceu numa classe, você continua nessa classe, não vai inventar de querer mudar de classe, né? E o Hans Christian Andersen, então, criou essa história para dar essa mensagem. Não tente entrar no mundo que não é o seu, porque vai dar ruim. E o que a Disney, o que as pessoas fizeram depois com o conto dele? Mudaram, fizeram o oposto e colocaram uma mensagem, na verdade, super positiva. Sonhe assim, tente, né? Sonhe. Se seu sonho é ir para outro mundo, se seu sonho é sair do mar e ser humana, se seu sonho é ser qualquer coisa, luta por ele, vai que dá bom, vai dar certo. Persista. Uma visão muito mais americanizada no sentido de American Dream, né? Percebem todas as questões políticas e sociais atrás dessas histórias? Mas vamos lá. Qual que é a história que a gente conhece? Ariel se apaixona aí pelo Eric, pede para a bruxa do mar que quer pernas. A bruxa do mar fala, beleza, mas você vai perder sua voz. Ela chega lá, muda, e ela precisa de um beijo de amor verdadeiro em 3 dias, senão ela vai, né, virar espuma do mar. Daí o Eric gosta dela, mas daí a bruxa tenta enganar ele para ganhar tempo e tudo mais. No fim das contas, ele duela com a bruxa morre, ela recupera a voz, tem aquele casamento lindo, o pai dela abençoa toda a união deles, e ela fica humana, casa e vivem felizes para sempre. Qual que é a versão original? Me acompanhem, tá? Na versão original, a sereia, tá? Ela se apaixona por um humano e vai na bruxa do mar, parece que na primeira edição era bruxo, pedir pernas, tá? Daí, a bruxa do mar pede a voz dela? Não. A bruxa pede uma coisa muito mais física, a língua dela. Então, a bruxa do mar literalmente corta a língua da sereia fora e dá as pernas em troca. Então, ela chega lá sendo humana, sem a língua, tá? E tem uma outra coisa no contrato aí. Além de perder a língua, toda vez que ela pisar no chão com os pés que ela vai ganhar, os pés dela vão sangrar e ela vai sentir muita dor. E eles sangram. Então, o príncipe encontra lá uma moça sem língua na beira da praia, né? Mancando, porque toda vez que ela pisa no chão dói, e resgata essa moça. Mas, gente, ele não tá apaixonado por ela. Esse príncipe, na verdade, ele já estava apaixonado por uma outra mulher, uma outra princesa, ele estava de casamento marcado, sabe? Ele ficou com dó dessa moça, ele quis ajudar, ele foi solidário, né? Daí ele faz um baile, vocês lembram do baile que tem no filme, em que a Ariel tá com um vestido lindo, rosa, e dança com o príncipe? Essa cena do baile também tem no conto original. Só que ela vai dançando pelo baile e fazendo o chão do baile ficar coberto de sangue, porque uma vez que ela pisa, ela sangra, né? Então o baile vira um negócio sanguinolento pra caramba, uma coisa terrível, tá? Uma coisa horrorosa, tá? Daí ela percebe que o príncipe não gosta dela, que ele tá afim de outra, e ela começa a entrar em desespero, porque se ele casar com a outra, ela vai morrer. Daí, o que ela faz? Ela pede ajuda para as irmãs dela. Sim, no filme da Disney a gente até vê as irmãs da Ariel no começo da história, né? Umas sereias cantando, né? Mas no conto original elas têm uma participação muito maior. Ela pede ajuda para as irmãs dela, fala, eu não sei o que fazer, né? Balbuciando, no caso, né? Já que ela não tá com a língua. Daí as irmãs vão na bruxa do mar, né? E falam para a bruxa do mar, tem que ter alguma forma da gente ajudar a nossa irmã. Daí a bruxa do mar dá para elas um punhal, uma faca mesmo. Uma faca. As irmãs da Ariel vão lá, entregam essa faca para ela e falam o seguinte, a bruxa diz que cancela tudo, tá? Você volta a ser sereia, fica tudo certo se você for lá e matar o príncipe com essa faca aqui. Daí a sereia, né, Ariel, né, chamamos aqui de Ariel, no conto original, ela não tem exatamente esse nome. Ela pega essa faca, tem uma cena super
psicose, né? Super filme de assassinato, porque ela entra no quarto do príncipe, que já tá casado, hein? Já casou. Ela entra no quarto do príncipe com a faca em punho para matar ele e a esposa dele. E a gente é coisa linda, né? Olha essa visão de sereia bonita que a gente tem, né? Agora é um ser do mar sem língua, fazendo um rastro de sangue com uma faca na mão, indo matar o cara. Quando ela chega para matar o cara, ela não consegue, porque ela é apaixonada por ele, né? O que acontece então? Ela não consegue matar o cara, dá o terceiro dia em que ela tinha o prazo, e ela e as irmãs, porque as irmãs, né, para conseguirem aquela faca, detalhe, elas tinham dado os cabelos para a bruxa, né? Elas trocaram em troca dos cabelos a faquinha. Já que não foi feito, né, ela não conseguiu matar o príncipe, ela e as irmãs morrem, todo mundo, gente. Então, todas as sereias da história viram espuma do mar, morrem, porque a iludida quis ficar com o bofe que ela, né, nem sabia que não estava na dela, né? Então é uma história extremamente triste, porque a protagonista se dá mal, o príncipe tá nem aí para ela, as irmãs morrem também, então é uma coisa deprimente o conto da Pequena Sereia original, tá? Tá tudo bem? Tudo bem? Tô destruindo, né, a infância de todos vocês, né, gente? Acontece. Vamos para o último. E o pior, na minha opinião, gente, o pior. Essa imagem tá bizarra demais, né? Nem é exatamente isso, tá, gente? Não tem bebês zumbis na história. É mais uma licença poética que eu fiz aqui para vocês, tá? Mas, na minha opinião, a história da Bela Adormecida, ela é uma das que é mais diferente do que a gente conhece e a pior, tá? Porque ela envolve, ela tem diversos tipos de violência nessa história, tá? Vamos lá. A Bela Adormecida tem uma versão dos Grimm, tá? Mas tem uma versão mais antiga que o nome na verdade era Sol, Lua, Talha. Né? Sol e Lua, o nome dos bebês, e Talha era o nome da Bela Adormecida mesmo. Que é Giambattista Basile, de 1634. Então a gente está falando de século XVII de novo. Parece que quanto mais para trás a gente vai, pior a coisa fica, né? Porque a gente viu, né, Chapeuzinho Vermelho, século XVII, e agora a Bela Adormecida também, século XVII. Vamos lá, vamos para o nosso resumo básico. O que é a história que a gente conhece? Bela Adormecida picou o dedo no fuso da roca, ficou dormindo. Veio o príncipe, deu um beijo nela e acordou ela do sono. E todo mundo acordou e todo mundo ficou bem, né? Porque a bruxa tinha ficado brava, ela que não foi convidada para a festa, né? Daí acontece o beijo, a bruxa é derrotada e ficam todos felizes para sempre. Só que não, tá? Na história original, gente, para começo de conversa, não tem exatamente uma bruxa que tá puta. Desculpa o palavrão aqui. O que tem, na verdade, é uma maldição que falaram para o rei que a filha dele não deveria chegar perto de fusos ou farpas, né? Tem algumas divergências sobre essas primeiras versões, tá bom? Mas vamos na farpa. A ideia era que houve aí uma premonição, isso era muito comum em algumas histórias aí mais antigas ainda, sabe? As gregas, por exemplo, em que alguém prevê uma desgraça, tá? E nessa previsão, a princesa não poderia chegar perto de coisas de madeira, né? De farpas aí. E daí, o que o pai dela faz? Até aí é até parecido. Prende a menina num quarto que ela não chega, não perde nada que tem madeira. E daí a gente tem o ponto central desse conto, que é não tenta, né, proibir demais, porque daí às vezes é pior, né? Você tem um filho, uma filha, mostra o mundo para ele com equilíbrio, não tenta trancar o jovem
e proibir tudo, porque daí quando esse jovem entrar em contato com certas coisas, aí que o negócio vai ficar ruim, né? Aí que o problema se estabelece, né? Quem nunca come melado quando come silambuza, basicamente isso. Mas daí o rei tranca a filha aí para ela não entrar em contato com nada, para não ter a profecia. Óbvio que não dá certo. Uma hora ela acaba saindo e tá lá, né? Encontra a fatídica mesa de madeira e ela encosta aí uma farpa mágica entre embaixo da unha dela, tá? Começa a cair, né, gente? Que dor! Uma farpa entra embaixo da unha, agonia, né? Mas uma farpa entra embaixo da unha. Ah, Fernanda, não é um fuso mágico nessa versão, é uma farpa de madeira. Entra embaixo da unha dela, daí ela dorme. Ela morre, né? Ela fica em coma, né? O rei fica desolado, porque afinal a profecia se cumpriu, e tranca novamente ela na torre, né? E os anos passam, todo mundo morre, passa-se um tempo aí. Daí, um belo dia, um rei, não é um príncipe, é um rei, está passando por lá e descobre, escuta falar que tem uma moça numa torre desacordada. Que romântico, né? Ele vê, tá desacordada, né? Aquela visão, né, de estuprador, de que vou me aproveitar. Então, esse rei estuprador, repetindo a palavra, sobe na torre e estupra a Branca de Neve. Ela tá dormindo, não tem nada de beijo romântico, gente, não tem beijo nenhum. Ele violenta ela sexualmente, ela continua dormindo e vai embora. Se satisfaz, põe a roupa dele e segue o caminho dele. O que acontece? Ela engravida desse estupro. Ela engravida, continua dormindo, tá? Ela engravida desse estupro, os bebês nascem, e ela continua dormindo, nascem 2 nenéns, tá? E daí, essa imagem é bizarra, mas não, os bebezinhos são normais, não são zumbis. Mas o que acontece? Os bebês ficam com fome, né? Porque afinal de contas eles nasceram e a mãe tá desacordada e eles não têm leite, né? Eles ficam com fome, e nesse desespero da fome, um dos bebês chupa o dedo dela de fome. E nisso a farpa sai debaixo da unha dela. É assim que ela acorda, gente. Ela acorda com 2 bebês ali, né? Tendo sofrido essa violência, acorda porque o bebê chupou o dedo dela. Daí, apesar de ter estado dormindo esse tempo todo, por alguma questão aí mágica, né, que esses contos têm, ela sabe quem que é o rei, né? Daí ela pega os bebês e vai para o reino. Bater lá, oi, sou eu, tá aqui teus filhos, né? E o rei, meu Deus, né, que situação, mas eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser. Vem aqui, vem, mora aqui, né? Eu assumo os bastardos aí. E a rainha fica pé da vida, né? Porque que poder que tinha, né, a mulher naquela época? Nenhum. Ah, beleza, agora eu tenho que aceitar a amante, né? Apesar de ser uma vítima do cara, agora eu tenho que aceitar que a amante do meu marido com os filhos bastardos dele aqui dentro do castelo não vai ficar assim. Daí, essa rainha é que se transforma na vilã da história, né? E tenta de todas as maneiras matar essas crianças, tá? Então, primeiro ela tenta envenenar a Bela Adormecida, depois ela tenta de todas as maneiras matar as crianças e a Bela Adormecida. Até que ela resolve a ideia mais brilhante, pedir para o cozinheiro matar as crianças e preparar as crianças no jantar. Olha, de volta, canibalismo, gente, que boa, saudade da Chapeuzinho Vermelho, tá aí de novo. Ela queria matar os bebês, as crianças, né, e dar para todos comerem num banquete real, inclusive a mãe, né? Inclusive a mãe comeu a carne dos próprios filhos. E o rei, né? É uma vingança ali geral aí que ela queria fazer. E daí o cozinheiro vai lá para matar as crianças, mas daí ele não consegue.
né? Tem isso às vezes no conto, assim, essa bondade repentina que alguns dos personagens têm na última hora, sabe? O cozinheiro não consegue matar as crianças, mata um carneiro no lugar. Mas não avisa a rainha. Não avisa. Chega na hora do jantar, todo mundo comendo carneiro, a rainha começa a ter uma crise de riso, falando, hahaha, vocês estão comendo as crianças, seus babaca. Daí é o momento que o cozinheiro fala, então, não consegui, não tive coragem. Mas daí todo mundo percebe, inclusive o rei, que a rainha então tinha tramado matar as crianças e dar para eles comerem. Daí ela é castigada, ela é fervida num caldeirão aí. Tinha essa coisa, né, de queimar mulher em conto, né? De mulher ser queimada. Bem aquela resquício de Inquisição, resquício de tortura medieval, né? Ela é aí queimada na frente de todos aí. E daí eles vivem felizes para sempre. Felizes. A rainha, né, é torturada, a Bela Adormecida ela é obrigada a viver aí com o seu estuprador, e o rei não sofre nenhum tipo de reprimenda, né? Então, pior impossível, né, gente? Tem como ficar pior essa história, né? Acho que só seria pior se, de fato, eles tivessem devorado os nenéns, né? E talvez, e aí, em algumas versões, como eu digo, são várias iniciais aí, talvez possa ser que isso tenha acontecido. A versão que a gente tem registrada pelo João Batista aí já é o carneiro que entra na história, mas eu não coloco minha mão no fogo, não. Se a coisa não poderia ser ainda mais sanguinolenta, tá? E é isso, pessoal. Esses foram alguns dos contos de fadas macabros nas suas versões originais que eu queria trazer aqui para vocês. Tenho aqui para indicar para vocês, deixa eu só, antes de qualquer coisa, eu vou finalizar minha tela aqui para eu voltar a enxergar as coisas, mas quem se interessa por literatura, quem curte história de terror, ou quem curte, né, literatura no geral, o meu Insta é esse aqui, Fernanda Bright, todo junto, tá? Fernanda Bright, como se escreve mesmo, Braite. E eu tenho também o Insta Contos Abissais, daí é para quem quer só terror mesmo. Contos Abissais é um Instagram onde todo mês eu posto um conto de terror, tá? Na Amazon, vai ter em breve também as versões físicas em livretinhos colecionáveis, tá? Então sigam ali os Contos Abissais, um mergulho nas profundezas do abismo para quem curte umas histórias assombradas, tá? Vou sair aqui, vou tirar a apresentação e falar o seguinte para vocês. Quem gosta disso, de contos de fadas originais em suas versões originais macabras, quer saber mais sobre isso? Fernanda, tem alguma coisa aí algum livro que se indica? Eu super indico esse aqui da Editora Wish, que é inclusive, uma edição lindíssima, tá? Contos de fadas em suas versões originais. É um livro bem bonito mesmo. E ele, aqui dentro, né, tem várias imagens, várias explicações dos contos originais, né? Tem muitos contos, além desses que eu contei para vocês, tem outros, né? Infelizmente não dá para a gente contar todos, senão ficaremos aqui por algumas horas. Mas é um livro que eu indico bastante para quem gostar desse assunto. Beleza? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esses contos horríveis que deram origem aos nossos contos de fadas. Lembrando, né, que com o passar do tempo, então, todas as histórias foram se amolecendo e chegando às versões soft que a gente conhece hoje em dia, né? Mas todas elas ainda carregam alguma moral, alguma mensagem que queriam passar, né, nesses contos. Então, o intuito não era só causar, não era só assustar, né? Eles serviam para doutrinar, né? Tinha um intuito aí de doutrinação social, beleza? E é isso, gente. Vejo vocês pelo Instagram, vejo vocês aí nos contos de terror da vida. Quem se interessar aí pelo meu livro Amadas ou por qualquer um dos meus contos de terror, entre em contato comigo, vai ser um prazer imenso conversar com vocês. E agora que acabou a nossa conversa, eu vou para o chat.
responder às perguntas que vocês possivelmente possam ter feito lá, ok? Um beijo no coração, durmam bem à noite, tá? Sonhem sonhos bonitos e sem canibalismo, sem sangue. Espero.